meu filho e minha filha. Se inscreva aqui no canal Riqueza e Prosperidade Divina e leia o comentário que deixei fixado. Se você chegou até este vídeo, não foi por vontade própria. Foi porque o seu espírito, cansado de lutar sozinho e ser derrotado, emitiu um sinal de socorro tão desesperado que atravessou as dimensões e ativou uma resposta de emergência nos céus. E se eu te dissesse que os seus problemas financeiros não são apenas problemas? E se eles fossem, na verdade, ataques estratégicos, uma guerra invisível declarada contra a sua prosperidade por forças que se alimentam da sua angústia? A dívida que não acaba, o emprego que não aparece, o dinheiro que some, isso não é azar. É um cerco. Mas hoje, o reforço chegou. Você está prestes a invocar a força de intervenção mais poderosa do universo, o general dos exércitos celestiais, o arcanjo Miguel, para que ele e as suas legiões de anjos guerreiros entrem nesta batalha e lutem por você. Antes de darmos a ordem de ataque, vamos nos posicionar como generais, e não como vítimas. O seu primeiro ato de comando é o seu like neste vídeo. Sinta, ao clicar, que você está a dar a ordem para que as trombetas da guerra soem nos céus. Agora, com a mesma autoridade, vá aos comentários e escreva a declaração que fará o inferno tremer. São Miguel Arcanjo, eu te convoco para a minha batalha. Isto não é um comentário, é a sua autorização para que o exército celestial invada a sua vida. E se você está pronto para lutar ao lado dos anjos, inscreva-se no canal Riqueza e Prosperidade Divina, pois aqui nós não oramos, nós guerreamos. Agora, prepare-se para o combate. Endireite a sua coluna. Feche os seus olhos. Respire fundo e sinta a coragem divina encher os seus pulmões. Ao soltar o ar, expulse o medo, a dúvida, a hesitação. Hoje, você não está a rezar. Você está a entregar o comando da sua guerra ao maior estrategista do universo. Ouça com a sua alma, pois as palavras a seguir são a sua declaração de guerra. Vamos começar. Meu Deus, Senhor dos exércitos, Rei que se assenta no trono de glória sobre os querubins, eu me apresento diante de ti nesta hora, mas a minha postura mudou. Eu não venho mais como soldado ferido e sangrando no campo de batalha. Não venho como prisioneiro de guerra humilhado, arrastando as correntes da derrota. Não, eu me apresento agora na minha verdadeira identidade, a de um comandante do teu exército, um general condecorado que se cansou da defensiva e veio requisitar a tua arma mais poderosa para uma contraofensiva final e avassaladora. A minha situação não é apenas de luta, ela é de urgência máxima. A minha vida financeira não está apenas difícil, ela está sob um cerco demoníaco. Um cerco que aperta, que sufoca, que tenta me convencer de que a rendição é a única saída. Mas hoje, a resistência acaba e o contra-ataque começa. Portanto, com a autoridade que me foi concedida pelo Deus dos exércitos, eu não peço, eu não suplico, eu declaro um estado de sítio espiritual sobre o meu território. Eu aciono agora o alarme de guerra nos céus. Eu convoco os sentinelas angélicos para as minhas muralhas. Eu selo as fronteiras da minha alma contra toda e qualquer influência das trevas. Se você também está se levantando em guerra e se recusa a ser derrotado, junte-se a mim neste decreto. Escreva nos comentários com a fúria santa de quem se cansou de perder. A minha guerra pela riqueza começa agora. Este é o seu grito de batalha. E eu declaro que, a partir deste momento, a minha vida não é mais um parque de diversões para demônios, mas um campo de batalha consagrado. E a única, eu repito, a única bandeira que será hasteada aqui, sobre os escombros do inimigo, é a bandeira da vitória em nome de Deus. As muralhas da minha prosperidade, meu Pai, aquelas que deveriam ser altas e impenetráveis, guardadas por legiões de anjos, eu as vejo agora com olhos espirituais, e o meu coração se parte. Elas estão rachadas, estão feridas. O inimigo, com a sua astúcia, não precisou de um ataque frontal. Ele operou nas sombras, semeando a semente da dúvida, sussurrando mentiras de que eu não era capaz, de que eu não era digno. E essa dúvida, como um veneno corrosivo,
Abriu a primeira brecha. Depois, ele soprou o vento gelado do medo, o medo do futuro, o medo da humilhação, e este medo, como um ariete, golpeou as minhas muralhas dia e noite, criando fissuras, rachaduras, pontos de vulnerabilidade por onde as suas tropas de elite têm se infiltrado. E elas se infiltraram. Eu vejo agora as forças da escassez avançando sobre o meu território. Elas vêm como uma legião de demônios famintos, com olhos vermelhos de cobiça, salivando diante da minha esperança. Elas avançam como um exército de gafanhotos devoradores, impiedosos, consumindo a minha colheita antes mesmo que ela possa amadurecer. Cada semente de esforço que eu planto, eles devoram. Cada fruto do meu trabalho, eles roubam. Elas não se contentam em roubar a colheita. Elas avançam para secar as minhas fontes, para envenenar os poços da minha criatividade, para cortar o fluxo dos rios da oportunidade, para que nada mais possa brotar na minha terra. O ataque delas não é apenas externo, meu Deus. É uma guerra psicológica. Elas cercam a minha paz. Elas montam acampamento ao redor da minha mente. Durante a noite, eu ouço os seus tambores de guerra, o som das contas a vencer, o eco das palavras de fracasso, os gritos das oportunidades perdidas. Elas usam a minha memória como arma contra mim, projetando nas muralhas da minha mente os fantasmas dos meus erros passados, para me manter paralisado pelo medo de tentar de novo. Elas querem que eu me renda, que eu me entregue, que eu acredite que a derrota é o meu único destino. Mas hoje, a mesa vira. Hoje, o caçador se torna a caça. Hoje, eu dou o meu contragolpe. Chega de sofrer em silêncio. Chega de aceitar os golpes do inimigo como se fossem a minha sina. Eu me levanto do chão da minha própria arena, não mais como o gladiador ferido esperando o golpe final, mas como o imperador que se levanta no camarote real, e com um único gesto, com uma única decisão, muda o destino da batalha. A minha decisão foi tomada. A minha paciência se esgotou. A minha resignação morreu. E neste vácuo, nasceu uma fúria santa, uma determinação divina que se recusa a aceitar qualquer coisa que não seja vitória completa e esmagadora. Hoje, a minha voz, que por tanto tempo foi um gemido de súplica, um sussurro de desespero abafado pelo travesseiro, sofre uma transmutação. Ela não pede mais, ela ordena. Ela não implora, ela decreta. A minha voz se torna agora o trovão que anuncia a chegada da tempestade divina, a avalanche da justiça de Deus. Cada palavra que eu pronuncio a partir de agora não é uma simples palavra. É um projétil espiritual, uma bala de luz, uma bomba atômica de fé que é lançada diretamente sobre o acampamento do inimigo, causando pânico, confusão e destruição nas suas fileiras. O som da minha voz agora carrega a frequência da autoridade do Rei dos Reis, e o inferno inteiro reconhece este som e treme. Hoje, eu me recuso a continuar a usar as roupas sujas e rasgadas da identidade de vítima que o inimigo teceu para mim. Eu as rasgo, eu as queimo no fogo da minha indignação e as reduzo a cinzas. E das cinzas da minha antiga identidade, eu me levanto, não mais como o coitado, o derrotado, ou aquele que sempre tenta, mas nunca consegue. Não, eu me levanto agora na minha verdadeira identidade, a identidade que me foi dada antes da fundação do mundo. Eu me levanto como o general que tu me criaste para ser, o comandante das minhas próprias circunstâncias, o governador do meu próprio território. Eu visto a minha armadura de luz, eu coloco o capacete da salvação, eu empunho o escudo da fé e a espada do Espírito. A minha postura muda, a minha fisiologia muda, o meu olhar muda, o medo nos meus olhos deu lugar ao fogo, a hesitação nas minhas mãos deu lugar à firmeza. Eu não sou mais um alvo, eu sou uma arma. O tempo da defensiva, o tempo de apenas tentar proteger as muralhas rachadas, o tempo de viver em constante reação aos ataques do inimigo, acabou. O tempo da reação, de apagar os incêndios que o inimigo inicia, de tentar curar as feridas que ele inflige, terminou. Eu não vou mais jogar o jogo dele, eu não vou mais dançar a música dele. A partir deste exato momento, eu estou a tomar a ofensiva.
Eu estou a mudar a estratégia. Eu não vou mais esperar que ele venha até mim. Eu vou caçá-lo. Eu vou invadir o seu território. Eu vou chutar a porta do seu acampamento. Eu vou desmantelar as suas fortalezas. Eu estou a levar a guerra para a casa dele. E o inferno inteiro, cada demônio, cada principado, cada potestade que foi designada para me destruir, vai sentir o impacto avassalador da minha decisão. Este estado de sítio que eu declaro agora sobre a minha própria vida não é um ato de medo. Não é para me proteger deles, para criar uma bolha de proteção enquanto eles me cercam. Não. É uma armadilha genial. É uma estratégia de mestre. O inimigo, na sua arrogância, pensou que me tinha encurralado. Ele pensou que me tinha cercado e que a minha rendição era uma questão de tempo. Mas o que ele não percebeu é que, ao entrar no meu território, ele caiu na minha armadilha. Este estado de sítio é para encurralá-los dentro do meu domínio. É para fechar as saídas. É para garantir que, uma vez que a minha ofensiva comece, eles não tenham para onde fugir. Porque daqui, hoje, eles não escapam com vida. Daqui, hoje, eles não saem feridos. Daqui, hoje, eles saem aniquilados, exterminados, erradicados da minha existência para sempre. E o inimigo, meu pai, o acusador das nossas almas, não se contentou em atacar em silêncio. A sua estratégia mais cruel, a sua arma mais perversa, não foi a flecha da escassez, mas a espada da zombaria. Ele tem se deleitado na minha dor. Ele tem se alimentado do meu desespero. Eu ouço o eco das suas gargalhadas demoníacas nos corredores da minha mente. Cada vez que uma porta de emprego se fecha na minha cara. Cada vez que um negócio promissor se desfaz no último minuto. A risada dele é o som da minha esperança a ser esmagada. E esse som tem sido a trilha sonora da minha agonia. Eu sinto o seu desprezo em cada gesto do meu dia. Eu o sinto ao olhar por cima do meu ombro quando abro o aplicativo do banco e vejo o saldo negativo a brilhar em vermelho, como uma ferida aberta a sangrar. Eu o sinto a rir-se de mim na fila do supermercado, quando preciso de escolher o que levar e o que deixar para trás. Eu sinto a sua presença zombeteira em cada conta que chega e não pode ser paga, em cada chamada de cobrança que me humilha, em cada olhar de pena que recebo. Ele se disfarça de vergonha, ele se veste de ansiedade, mas eu sei que é ele, o inimigo, a saborear a minha aflição. Ele tem rido da minha fé, meu Deus. Ele tem ridicularizado as minhas orações. Eu posso quase ouvi-lo, no meio da noite, apontar para os meus joelhos dobrados no chão, para o meu rosto molhado de lágrimas, e a sussurrar para os seus demônios com um desprezo infinito. Olhem só, vejam o filho do rei, vivendo como um mendigo. Vejam o herdeiro do ouro e da prata, a rastejar por migalhas. Vejam aquele que se diz protegido, a ser devorado pelos lobos da dívida. O seu Deus o abandonou. A sua fé é inútil. Ele clama, mas ninguém responde. E a sua zombaria não termina aí. Ele tem celebrado as minhas derrotas, as minhas perdas, as minhas noites de insônia, em grandes e grotescos banquetes no inferno. Eu posso visualizar esta cena. Uma mesa farta, não de comida, mas da minha angústia. As minhas lágrimas, que deveriam ser recolhidas em teu odre, são o vinho que eles bebem para celebrar. Os meus sonhos quebrados são o prato principal da festa deles. Cada oportunidade que perdi, cada negócio que fracassou, cada não que recebi, é um motivo para um brinde nas profundezas do abismo. Eles usam a minha dor como entretenimento, eles se alimentam da minha energia vital, eles se fortalecem com a minha fraqueza. Mas hoje, eu dou um basta. Um basta que ecoa desde o centro da minha alma até os confins do universo. Não é um basta de cansaço, não é um basta de desistência. É um basta de soberania. É a declaração de um rei que retoma o seu trono. É a minha alma gritar: suficiente. O vosso tempo de festa sobre a minha vida acabou. Hoje, neste exato momento, eu me recuso terminantemente a continuar a ser o motivo da celebração do inimigo. A alegria deles, que era construída sobre a minha dor, seca agora como uma fonte no deserto.
a celebração demoníaca, a zombaria cínica, a festa grotesca que acontecia nos porões do inferno, alimentada pelas minhas lágrimas e pelas minhas derrotas, eu declaro com a autoridade de Filho de Deus: ela acaba agora. Eu viro a mesa do banquete deles. Eu quebro as suas taças de zombaria. Eu apago as suas velas de celebração com o sopro do Espírito Santo. Onde havia riso, agora haverá pânico. Onde havia festa, agora haverá fuga. Porque a caça virou o caçador, a vítima tornou-se o general, e a minha dor não é mais o seu alimento, mas o combustível para a sua destruição. Eu me levanto agora do pó da humilhação. E este ato de se levantar não é um movimento lento, hesitante e difícil, como o de um doente que tenta sair da cama. Não, é uma detonação. É uma explosão de poder que vem do centro da terra e sobe pela minha alma. É a força violenta e incontrolável de uma ressurreição, mas não a ressurreição pacífica de Lázaro. É a ressurreição furiosa de um guerreiro. Eu sinto o túmulo da minha antiga identidade a tremer, as suas paredes de pedra a rachar sob a pressão da minha nova vida. E então, ele explode. Ele vai pelos ares de dentro para fora, lançando para longe, com uma violência cósmica, a pedra pesada da resignação que o selava. O que você está sentindo agora não é um simples despertar. É um terremoto espiritual de proporções cataclísmicas. É um abalo sísmico de magnitude máxima que não se origina no centro da Terra, mas no centro da sua alma. Sinta-o agora. Ele começa como um tremor profundo na sola dos seus pés, uma vibração que sobe pelas suas pernas e desestabiliza o próprio chão, sobre o qual a sua antiga vida de miséria foi construída. As fundações da dúvida estão a rachar. Os pilares do medo estão a desmoronar. Tudo o que era sólido na sua antiga realidade de escassez está a derreter como cera diante do fogo divino. E então, o tremor se transforma num relâmpago, uma coluna de fogo líquido e branco, a própria energia pura do trono de Deus, sobe pela sua espinha numa velocidade estonteante. Não é uma corrente elétrica comum, é uma onda de choque de pura autoridade divina, que não apenas eletrocuta, mas incinera, vaporiza, aniquila cada célula de medo, cada molécula de dúvida, cada átomo de ressentimento que habitava o seu sistema. Sinta este fogo a queimar o veneno da autossabotagem, a cauterizar as feridas da humilhação, a purificar o seu sangue da herança de miséria. Cada vértebra da sua antiga postura de vítima, aquela coluna curvada pela vergonha, pelo peso das dívidas, pela opressão do mundo, está lá agora sob a pressão desta energia. É o som da sua antiga estrutura a ser quebrada, a ser desfeita, para dar lugar a uma nova. Sinta as suas costas a endireitarem-se, não por esforço, mas pelo realinhamento divino. Uma nova coluna de poder, feita não de osso, mas de luz e diamante, está a ser forjada dentro de si. É a postura de um rei. É a postura de um comandante. É a sua verdadeira postura. E as correntes? As correntes, aquelas algemas invisíveis, mas tão reais, forjadas não com ferro, mas com a matéria escura da culpa, do ressentimento, da vergonha, da mágoa. Elas não são apenas quebradas, o que implicaria que os seus pedaços poderiam ser encontrados e soldados novamente. Não. O que está a acontecer é uma aniquilação. Elas estão a ser vaporizadas, desintegradas. A onda de choque de pura autoridade divina que agora corre através de si, com a força de 1000 sóis, atinge estas correntes com uma temperatura tão elevada que elas não derretem. Elas passam do estado sólido para o nada em menos de um nanosegundo. Elas são transformadas instantaneamente em pó, em fumaça, em uma memória esquecida que o vento do Espírito sopra para o esquecimento eterno. Onde antes havia o peso esmagador da culpa por erros passados, agora há o vazio leve do perdão. Onde havia o metal frio do ressentimento contra quem te feriu, agora há o calor da libertação. Onde havia a ferrugem da vergonha a corroer a sua alma, agora há o brilho impecável da dignidade restaurada. Elas não existem mais. Entenda isso. Não é uma metáfora. No reino do Espírito, onde tudo começa, elas deixaram de existir.
Elas foram apagadas do livro da sua vida. E porque elas não existem mais, elas nunca mais poderão te prender. Nunca mais. O ciclo de autossabotagem, a repetição de padrões de fracasso que nasciam destas correntes, foi quebrado na sua raiz mais profunda. Você não está a receber uma liberdade condicional, um salvo-conduto temporário do universo para talvez cair de novo na mesma armadilha amanhã. Essa é a mentira que o inimigo quer que você acredite. A ideia de que a sua liberdade é frágil, de que a sua vitória é passageira. Não. Rejeite essa mentira. O que está a acontecer aqui não é uma libertação, é uma recriação. Você não está a ser solto da sua antiga cela. A sua cela está a ser demolida. Sobre os seus escombros, um palácio está a ser erguido. Você está a ser refeito, reconstruído, molécula por molécula, no nível mais fundamental do seu ser. O seu ADN espiritual está a ser reescrito. Os códigos da derrota estão a ser apagados e substituídos pelos códigos da vitória. O seu espírito não está a ser remendado, está a nascer de novo. E este não é o batismo suave da água, que lava a sujeira. Não. Este é o batismo violento e transformador do fogo. O fogo do poder de Deus. Um fogo que não apenas limpa, mas que derrete o metal velho e cansado da sua antiga alma para forjá-lo novamente na bigorna da decisão. E deste fogo, você emerge como um ser completamente novo. Um ser forjado na fornalha da sua própria escolha de mudar. Um ser cuja nova pele é impenetrável, imune ao veneno da culpa. Um ser cujo novo sangue corre livre, purificado para sempre do peso do ressentimento. Um ser cuja mente não reconhece mais a linguagem da autocomiseração. Você não é mais compatível com o fracasso. Portanto, entenda agora a profundidade desta verdade. A liberdade, a partir deste momento, deixa de ser uma condição que você precisa manter, um estado frágil que você precisa defender com medo de o perder. Isso seria viver numa liberdade vigiada, numa liberdade condicional. Não. Rejeite essa ideia. A sua liberdade não é mais algo que você tem. É algo que você é. Ela fundiu-se com a sua essência, tornou-se parte do seu ADN espiritual. A liberdade deixou de ser uma circunstância e tornou-se a sua nova e inegociável natureza. Pense nisto. Uma águia não tem a condição de voar. A sua própria natureza é o voo. Ela não acorda de manhã e se esforça para se lembrar de como bater as asas. Ela não teme que um dia possa esquecer-se de como planar sobre as correntes de ar. Voar não é uma habilidade que ela adquiriu. É a sua identidade, a sua essência, o propósito para o qual as suas asas foram criadas. Tentar impedir uma águia de voar é ir contra a sua própria natureza. É uma violência. Pense no sol. O sol não tem a condição de brilhar. A sua natureza é o brilho. Ele não faz um esforço para emanar luz e calor. Ele não se preocupa se um dia a sua luz pode não ser suficiente. Ele simplesmente é uma estrela, uma fornalha nuclear de poder e energia. E o brilho é a consequência inevitável do que ele é. Tentar apagar o sol seria tentar anular a sua própria identidade. Da mesma forma, a partir deste decreto, ser livre não é mais uma condição que você precisa se esforçar para manter. É a sua natureza. Ser próspero não é uma meta que você persegue com ansiedade. É a sua natureza. Ser vitorioso não é um evento isolado que você celebra com alívio. É a sua natureza. Ser abundante não é um estado temporário que depende das circunstâncias externas. É a sua natureza. Portanto, quando a dúvida tentar sussurrar que você pode perder essa liberdade, quando o medo tentar te convencer de que a escassez pode voltar, quando as circunstâncias tentarem te dizer que a sua vitória foi passageira, você não vai lutar para se defender. Você vai simplesmente sorrir, com a calma soberana de quem conhece a sua própria identidade, e vai responder, não a eles, mas a si mesmo: vocês estão a falar com a pessoa errada. A vítima já não mora aqui. Eu não tenho liberdade. Eu sou a liberdade. Eu não tenho abundância. Eu sou a abundância. E ir contra isso é ir contra a minha própria natureza, a natureza que o próprio Deus forjou em mim hoje.
Esta é a sua nova, irrevogável e eterna natureza. Eu não apenas me ergo. Eu sou lançado para cima, como se as mãos do próprio Deus tivessem mergulhado no lodo da minha existência, me agarrado com uma firmeza amorosa e me catapultado para fora do abismo com uma força que desafia a gravidade e a lógica. Eu não subo gradualmente, degrau por degrau. Não. Eu sou arremessado para cima, num movimento único, violento e glorioso. Sinto o ar a assobiar nos meus ouvidos, sinto a vertigem da ascensão, deixando para trás, a uma velocidade estonteante, o cenário escuro e sufocante da minha antiga vida. Eu me ergo com uma fúria santa, com um ímpeto tão repentino, tão poderoso, que não apenas surpreende as legiões do inferno que me vigiavam, ele as aterroriza, as desmantela, as lança num estado de caos e pânico absoluto. Eu vejo agora, com os meus olhos espirituais, o terror a espalhar-se pelas suas fileiras como fogo em palha seca. Elas não estavam preparadas para isto. A estratégia delas era simples, até agora, eficaz: manter-me no chão, fraco, choramingando, a rastejar. Elas estavam completamente acostumadas a ver-me nesse estado. A minha fraqueza era o pão de cada dia delas. A minha derrota era a sua rotina. Elas celebravam a minha impotência, banqueteavam-se com a minha desesperança. Mas a minha súbita e violenta ascensão, esta ressurreição inesperada, é um evento tão chocante, tão fora do seu manual de guerra, tão contrário a tudo o que elas conheciam sobre mim, que o sistema delas entra em colapso. O choque é tão grande que as suas formações de batalha, antes tão organizadas e arrogantes, se quebram instantaneamente. Elas perdem a coordenação, a hierarquia, o comando. O pânico transforma o seu exército disciplinado numa multidão desorientada. E então, o terror se intensifica. Cegas pela minha luz, atordoadas pela minha nova frequência de poder, elas começam a colidir umas com as outras. O que era um exército unido torna-se uma confusão de seres em pânico, a atacarem-se mutuamente, a destruírem-se a si mesmos. Elas tropeçam, elas caem, elas gritam, completamente aterrorizadas, não com a minha força, pois eu não tenho força própria, mas com a manifestação avassaladora da força daquele que me ergue. Elas não estão a fugir de mim, elas estão a fugir de Deus que agora habita em mim. A minha transformação não é um contra-ataque, é algo muito mais poderoso e subtil. É uma onda de choque de pura soberania. É uma mudança de frequência tão radical que o ambiente ao meu redor se torna tóxico para elas. Elas não conseguem respirar neste novo ar de vitória. A minha luz queima a sua pele de trevas. A minha paz é uma tortura para os seus ouvidos acostumados ao caos. Eu não preciso de levantar um dedo, não preciso de desembainhar uma espada. A minha simples presença, a minha nova identidade, a minha nova vibração, é a arma que desfaz o exército inimigo de dentro para fora, sem que eu precise de disparar um único tiro. É a vitória pela presença, a dominação pela transformação. Elas estavam à espera de um gemido. Estavam com os seus ouvidos demoníacos atentos, prontos para saborear mais um som de dor, mais um lamento de derrota que alimentaria a sua soberba. Mas o que elas ouvem não é um gemido. O que elas ouvem é um trovão. Um som que não nasce da minha garganta, mas do centro da minha alma renascida. É o som da minha nova autoridade, a minha voz de comando a ecoar pelo mundo espiritual. Uma frequência de poder que causa uma dor insuportável nos seus ouvidos de trevas. Elas tapam os ouvidos, elas recuam, elas fogem do som da minha vitória. Elas estavam à espera de uma lágrima. Estavam com as suas taças vazias, prontas para recolher mais uma gota da minha tristeza, mais uma prova da minha derrota para o seu banquete de zombaria. Elas ansiavam por ver a água salgada do meu desespero a escorrer pelo meu rosto. Mas o que elas veem não é uma lágrima de dor. O que elas veem é uma labareda. É uma chama que nasce nos meus olhos, o fogo consumidor do Espírito Santo, a manifestação visível da minha fúria santa. Um fogo que não apenas brilha, mas que queima, que consome,
que lança sobre elas um calor tão intenso que a sua escuridão não consegue suportar. A minha dor não se transformou em mais dor. Ela se transformou em poder. O meu sofrimento não gerou mais lágrimas. Ele gerou fogo. E os anjos, os anjos, eles não apenas assistem. Eles não apenas aprovam. Eles rugem em celebração. Eles desembainham as suas espadas de luz, não para lutar por mim, mas para me saudar. Para saudar o general que finalmente se levantou do seu sono de derrota para assumir o seu posto de comando. O som da celebração deles ecoa por todo o céu, anunciando a todos os reinos que o herdeiro que estava perdido foi encontrado, que o príncipe que estava em exílio voltou para reclamar o seu trono. A minha ressurreição não é um evento silencioso. É uma festa nos céus e um funeral no inferno. E ao me levantar, eu não apenas fico de pé. Eu me torno um pilar de fogo. Eu sinto o chão sob os meus pés afirmar-se, a reconhecer a minha nova autoridade. Eu não sou mais o estranho na minha própria vida. Eu sou o dono, o mestre, o soberano. E esta terra que eu piso, que antes era o meu campo de batalha e a minha prisão, torna-se agora a fundação do meu novo palácio. As energias da terra e do céu se encontram em mim. Eu sou o eixo. Eu sou o centro. Eu sou o ponto de conexão entre o poder de Deus e a realidade material. Eu não sou apenas uma criatura. Eu sou um co-criador. Eu me levanto, e com este ato, eu não apenas mudo de posição. Eu mudo de dimensão. Eu saio da dimensão da escassez, da luta, do não é possível, e entro na dimensão do reino, onde tudo é possível, onde a abundância é o padrão, onde a vitória é a única lei. Eu respiro agora um ar diferente. Um ar carregado de milagres, de oportunidades, de favor divino. E neste novo ar, nesta nova dimensão, a minha antiga identidade de vítima não consegue sobreviver. Ela sufoca e morre. E a minha nova identidade, a de comandante próspero, respira fundo pela primeira vez e solta um grito de guerra que faz o universo inteiro parar para ouvir. Eu sacudo de sobre os meus ombros não apenas a poeira fina da derrota de ontem. Eu sacudo com violência os séculos de opressão, as décadas de vergonha, os anos de humilhação que pesavam sobre mim como uma montanha de entulho. Eu sacudo o peso esmagador das expectativas frustradas da minha família, da sociedade, de mim mesmo. Eu sacudo as cinzas frias e amargas dos sonhos que foram cruelmente queimados pela realidade, dos projetos que morreram na praia, dos talentos que foram enterrados vivos. Que toda esta sujeira espiritual caia agora no chão e seja consumida pelo fogo da minha decisão. Eu me purifico, não com água comum, mas nas águas ardentes da minha própria decisão soberana. Eu mergulho de cabeça neste rio de fogo da minha vontade de mudar, e neste batismo de poder, a minha velha pele, a pele da vítima, a pele do coitado, a pele do que se arrasta, é agora queimada, desintegrada, dissolvida. Eu emerjo deste fogo, não com a pele ferida, mas com uma nova pele, a pele de um guerreiro, brilhante e impenetrável como a de um dragão celestial. Eu emerjo, e esta imersão não é uma simples mudança de estado, é uma ressurreição violenta. Eu não sou mais a vítima patética que se arrasta pela arena da vida, com o corpo ferido e a alma sangrando, a olhar para as bancadas do céu e a implorar por um golpe de misericórdia que ponha fim ao seu sofrimento. Eu não sou mais o gladiador derrotado, cujo único propósito era entreter os demônios com a sua dor, esperando passivamente que o polegar do destino se virasse para baixo e selasse a sua ruína. Essa figura trágica, que se alimentava de pena e se vestia de autocomiseração, morre neste exato instante. A sua espinha dorsal, que estava quebrada pela humilhação, foi agora substituída por uma coluna de aço celestial. O seu sangue, que escorria pelas feridas da escassez, foi agora estancado pelo poder divino. A sua história de derrota acaba aqui. Eu não sou mais o escravo. Eu não sou mais aquele que caminha de cabeça baixa, com os olhos covardemente fixos no chão, com os ombros curvados sob o peso esmagador das correntes da dívida e da opressão.
Eu não sou mais aquele que teme o estalar do chicote do seu senhor, o senhor chamado medo, o senhor chamado falta, o senhor chamado insuficiência. O som desse chicote, que antes me paralisava, que me fazia tremer como uma folha ao vento, agora se tornou música para os meus ouvidos, pois ele anuncia a queda do tirano. As correntes que prendiam os meus pulsos e os meus tornozelos não foram apenas abertas com uma chave, elas foram desintegradas, pulverizadas pela fúria santa da minha libertação. Eu não sou mais propriedade do medo. Eu sou propriedade de Deus. Eu não sou mais a sombra. Eu não sou mais aquela figura cinzenta e disforme que se esconde nos cantos escuros da vida, com medo de ser notada, com pavor de ser julgada, com terror de que a sua luz, por menor que fosse, pudesse ofender alguém. Eu não sou mais aquele que se contenta em viver nas sombras dos outros, que se diminui para caber em espaços pequenos, que silencia a própria voz para não incomodar. Aquele que vivia a pedir desculpas por existir, que se sentia um intruso no banquete da vida, esse ser fantasmagórico, esse eco de uma pessoa, esse rascunho de um homem, morre agora. O seu tempo de escuridão acabou, porque a luz do Altíssimo me encontrou, e essa luz não apenas me ilumina, ela me transforma num farol, num sol, e essa versão de mim, essa trindade de miséria, a vítima, o escravo e a sombra, não está apenas morta. Ela está morta e enterrada. Eu pego agora o cadáver dessa minha antiga identidade, o arrasto para o cemitério mais profundo e esquecido da minha memória e o lanço numa cova que eu mesmo cavei com as pás da minha decisão soberana. E sobre este corpo, eu não jogo flores de saudade ou lágrimas de lamento. Não, eu jogo cal, eu jogo pedra, eu jogo o cimento da minha convicção inabalável. Eu fecho esta cova, eu a selo com a autoridade que me foi dada, e sobre ela, eu não construo uma simples lápide. Eu ergo um monumento, um obelisco de vitória que se ergue até aos céus, para que todos no mundo espiritual, anjos e demônios, saibam e nunca se esqueçam. E neste monumento, eu não escrevo um epitáfio de luto com palavras de tristeza. Eu gravo com letras de fogo, para que possam ser lidas desde o inferno até ao terceiro céu, a declaração da minha nova existência, a certidão de nascimento do meu novo eu. Aqui jaz a vítima que um dia fui. Aqui jaz o escravo que aceitei ser. Aqui jaz a sombra em que me escondi. Que eles descansem em tormento eterno, pois o seu lugar foi agora tomado por um guerreiro. O seu trono foi agora ocupado por um rei. O seu espaço foi agora preenchido por uma luz que jamais se apagará. A sepultura deles não é um lugar de memória, é um troféu da minha vitória. E das cinzas deste funeral, eu não apenas emerjo, eu explodo. Eu emerjo agora, não como comandante que apenas marcha. Eu emerjo como a própria tempestade. Eu emerjo como rei que não apenas retoma, mas expande o seu palácio, derrubando os muros velhos e erguendo torres de ouro que tocam os céus. A minha postura não apenas muda, ela se torna um pilar de poder inabalável. Meus ombros não apenas se alinham, eles se alargam, prontos para carregar o manto da minha nova autoridade e o peso da minha nova glória, sem esforço. O meu peito não apenas se abre, ele se torna um reator nuclear de coragem, irradiando uma energia que faz os covardes recuarem. Há um novo fogo nos meus olhos. Não é a chama bruxuleante da esperança, é a labareda incandescente da certeza. É um fogo que não apenas ilumina, mas que vê através. Ele vê através da mentira, ele vê através da manipulação, ele vê o medo nos olhos dos meus inimigos e se diverte com o pavor deles. Há uma nova autoridade na minha voz. Não é o tom polido de um líder que tenta convencer. Não. É a voz de comando de um soberano cuja palavra é lei. É a frequência que reorganiza moléculas, que chama à existência o que não existe, que dá ordens aos anjos e que silencia os demônios. A minha voz não fala mais, ela cria realidades. Há uma nova certeza nos meus passos. Eu não caminho mais com a hesitação de quem testa o terreno. Não, eu marcho. E a minha marcha não é um simples deslocamento. É um ato de guerra. É um terremoto espiritual.
Cada passo que eu dou não é apenas um passo à frente, é um ato de conquista, uma bandeira plantada, uma declaração de posse sobre o território que estou a retomar. Cada passo que eu dou faz o chão tremer sob os pés dos meus inimigos e anuncia com um som de trovão a todos os reinos, visíveis e invisíveis. Ouçam bem, o verdadeiro dono deste território voltou. O herdeiro legítimo retornou para reclamar o que é seu por direito divino. E ele não está aqui para conversar. Ele não está aqui para negociar os termos da vossa rendição. Ele está aqui para reinar. E o vosso tempo de ocupação ilegal, de roubo e de zombaria, acabou. A minha chegada ao campo de batalha não é um pedido de passagem, é uma declaração de guerra. Não é uma súplica por trégua, é a notificação de que o tempo da paz acabou e o tempo da espada começou. A minha presença aqui, neste momento, não é uma tentativa de negociação. Eu não vim à mesa para discutir os termos da minha bênção. Eu vim para virar a mesa. A era da diplomacia com as trevas, o tempo de tentar conviver com a escassez, de aceitar a derrota como uma possibilidade, de negociar com o medo, chegou a um fim abrupto e violento. O tempo da guerra começou. Eu não sou mais o embaixador que busca um acordo de paz. Eu sou o general que lidera a invasão. O meu reinado não é uma promessa futura. Não é algo que começará amanhã, depois que as circunstâncias melhorarem. Não. Ele começa com a autoridade deste decreto. Ele nasce do fogo da minha decisão. A minha palavra, carregada com a fé que me foi dada, é a lei que passa a governar a minha realidade a partir deste exato instante. A minha presença, o meu novo estado de ser, a minha nova identidade de comandante, é agora o novo padrão, a nova referência, a nova e inegociável realidade. As antigas leis da física da minha vida, as leis da falta, da perda, do não é possível, estão agora revogadas. Eu promulgo hoje a nova constituição do meu reino. A primeira lei é: a abundância é o meu estado natural. A segunda lei é: a vitória é a minha única opção. A terceira lei é: tudo o que eu decretar em fé, em alinhamento com a vontade do meu rei, se materializará com urgência. O tempo da negociação, onde eu implorava ao inimigo que me deixasse em paz, onde eu tentava argumentar com a pobreza, onde eu barganhava com o medo, esse tempo de fraqueza e humilhação acabou. O tempo da guerra começou. E o que é esta guerra? É a guerra da luz contra as trevas, da abundância contra a miséria, da fé contra a dúvida, da autoridade contra a opressão. E nesta guerra, não haverá prisioneiros. Não haverá sobreviventes no campo inimigo. Não haverá tréguas. Será uma campanha de aniquilação total contra cada força que ousou se levantar contra o meu destino divino. Será uma guerra de terra arrasada contra o império da escassez. E no final desta guerra, quando a poeira assentar e o fumo da batalha se dissipar, o cenário será claro e inequívoco. Não haverá dois exércitos a contar os seus mortos. Não haverá dois líderes a assinar um tratado. Haverá apenas um. O campo de batalha estará limpo. E sobre uma montanha de inimigos derrotados, sob um céu que se abre em glória, apenas um rei permanecerá de pé, com a sua espada a brilhar, o seu peito ofegante, mas o seu espírito inabalável. Um único soberano, vitorioso, incontestável, reinando absoluto sobre o seu território reconquistado. E esse rei sou eu. E ao me levantar, eu não apenas retomo uma posição. Eu assumo o meu lugar de direito. O lugar que sempre foi meu, mas que o medo e a dúvida me convenceram a abandonar. O lugar de autoridade. O trono do governo da minha própria vida. Eu não peço mais permissão para reinar sobre as minhas circunstâncias. Eu não espero mais que alguém me valide ou me coroe. Eu mesmo pego a coroa da soberania, forjada com a minha fé e o meu sofrimento, e a coloco sobre a minha cabeça. Eu sou o rei do meu destino, o mestre da minha alma, e a partir deste momento, todas as circunstâncias, todas as energias, todas as forças, se curvam perante a minha nova autoridade. E a minha voz, a minha voz, ela, que por tanto tempo foi apenas um gemido de dor no silêncio da noite,
um sussurro frágil de súplica que mal tinha forças para atravessar o teto do meu quarto, sofre agora uma metamorfose divina. Ela não é mais a voz da vítima. Ela é a voz do vitorioso. Ela não é mais o eco do medo. Ela é um trovão de guerra. Cada palavra que sai da minha boca a partir de agora carrega a frequência do comando, o poder criativo de Deus, a força de um decreto real que reorganiza a realidade, que chama à existência o que não existe e que lança no abismo o que não deveria existir. A minha voz é agora a minha espada. E é por isso, meu Deus e meu Rei, que agora eu não peço, eu não suplico, eu requisito. Eu não venho como um soldado raso a pedir reforços. Eu venho como o general do teu exército, o comandante em chefe da minha própria vida, a requisitar a tua arma mais letal, a tua força de intervenção mais rápida, o teu guerreiro mais temido. Eu não quero apenas um soldado, eu quero o general de 5 estrelas. Eu não quero um anjo, eu quero o príncipe da milícia celeste. Eu não quero um guerreiro, eu quero o terror dos demônios, aquele cujo nome faz o inferno inteiro tremer em pânico. Aquele cujo simples grito de guerra, quem como Deus, foi suficiente para expulsar o orgulho do céu e lançar a antiga serpente no abismo. Eu sei que não sou digno, mas a minha confiança não está na minha dignidade, está na tua promessa. E porque sou teu filho, porque fui lavado no teu sangue, eu tenho o direito de chamar pelo melhor do teu exército para lutar ao meu lado nesta batalha que não é apenas minha, mas tua. É a tua honra que está em jogo. É o teu nome que o inimigo tem zombado através da minha vida. Portanto, esta não é mais uma luta pela minha sobrevivência. Esta é uma guerra pela tua glória. E porque esta guerra é pela tua glória, eu não aceito menos do que o melhor. Eu não aceito menos do que a vitória total, esmagadora, humilhante para o inimigo. Eu não aceito um empate. Eu não aceito uma trégua. Eu exijo a rendição incondicional de cada demônio, de cada principado, de cada força das trevas que ousou se levantar contra o meu destino. Eu exijo que eles não apenas recuem, mas que sejam acorrentados, despojados de suas armas, humilhados e lançados no abismo. Portanto, meu Deus, com a ousadia de um filho que conhece o coração do Pai, com a certeza de um general que confia no seu exército, com a fé de quem sabe que esta guerra já está ganha no mundo espiritual, eu abro a minha boca e chamo por aquele que tu mesmo designaste para ser o nosso defensor. Eu o convoco agora, não com uma voz de súplica, mas com uma ordem de comando, um decreto de fé selado com o teu poder. Eu não sussurro, eu não falo, eu grito, para que o céu se abra, para que a terra trema e para que o inferno se cale de terror. Eu chamo à existência nesta batalha, neste exato momento, neste lugar onde eu estou, o líder das legiões celestiais, o portador da espada flamejante, o destruidor de fortalezas, o arcanjo da justiça divina. São Miguel Arcanjo. Com a autoridade de filho que me foi concedida, eu invoco, eu convoco, eu chamo à existência nesta batalha o príncipe das milícias celestes, o terror dos demônios, o arcanjo da espada flamejante. São Miguel Arcanjo. Miguel, ouve o meu clamor. Ouve a minha ordem de fé. Eu te convoco para a minha guerra. Desce agora, não sozinho, mas com as tuas legiões de anjos guerreiros, e estabelece um perímetro de fogo ao redor da minha vida, da minha casa, das minhas finanças. Que a tua presença seja um terremoto que abala as estruturas do inferno montadas contra mim. Se você também está a convocar o exército de anjos, declare com poder nos comentários: o exército do céu luta por mim agora. Arcanjo de fogo, a tua primeira missão é esta. Com a tua espada de luz, corta, desintegra e aniquila toda a herança de miséria na minha vida. Toda a maldição de pobreza que foi passada pelos meus antepassados. Todo o pacto de fracasso feito em ignorância. Todo o voto de escassez que foi pronunciado. Eu ordeno que a tua espada os encontre e os reduza a cinzas. Que o meu passado seja purificado e que a minha linhagem seja liberta hoje. A tua segunda missão, general do céu, é esta. Entra com a tua presença nos corredores das instituições financeiras, nos escritórios onde o meu nome está em análise.
nas salas de reunião onde o meu destino está a ser decidido. Pisa sobre todo o espírito de injustiça, de burocracia, de não. Que a tua luz confunda os meus inimigos, que ela incline o coração dos poderosos a meu favor e que ela abra as portas que nenhum homem pode fechar. A tua terceira e mais urgente missão, Miguel, é esta. Vai aos lugares onde o inimigo escondeu o meu dinheiro. O pagamento que está retido, o cliente que não paga, a herança que está bloqueada, a oportunidade que me foi roubada. Invade os cofres do inferno com a tua legião e toma de volta a força, tudo o que me pertence por direito divino. Que o espírito devorador que tem consumido os meus recursos seja agora acorrentado e lançado no abismo por ti. Se você crê que tudo o que foi roubado será devolvido em dobro, escreva com a fúria de quem já venceu. São Miguel está a trazer de volta tudo o que é meu. Você sentiu a atmosfera de guerra? Os anjos já estão em posição de combate. Agora, para que a vitória seja selada, os seus atos finais são a sua parte na batalha. Curta este vídeo como o seu selo de comandante sobre este decreto de guerra. E pense em alguém que você sabe que está a ser massacrado numa batalha financeira. Compartilhe esta convocação com essa pessoa agora. Envie o reforço celestial que ela precisa. Ao lutar por outro, os anjos lutam ainda mais por si. E o mais importante, esta não é uma batalha de um só dia. Volte a esta oração de guerra todos os dias, por 7 dias. Cada repetição é um novo ataque, uma nova ofensiva que enfraquece o inimigo e fortalece as suas muralhas, até que a vitória seja completa, esmagadora e inquestionável. Lembre-se, este é o canal Riqueza e Prosperidade Divina. E aqui, toda palavra é uma chave que abre portas para o sobrenatural financeiro. Se você chegou até este vídeo, não foi por vontade própria. Foi porque o seu espírito, cansado de lutar sozinho e ser derrotado, emitiu um sinal de socorro tão desesperado que atravessou as dimensões e ativou uma resposta de emergência nos céus. E se eu te dissesse que os seus problemas financeiros não são apenas problemas? E se eles fossem, na verdade, ataques estratégicos, uma guerra invisível declarada contra a sua prosperidade por forças que se alimentam da sua angústia? A dívida que não acaba, o emprego que não aparece, o dinheiro que some, isso não é azar. É um cerco. Mas hoje, o reforço chegou. Você está prestes a invocar a força de intervenção mais poderosa do universo, o general dos exércitos celestiais, o arcanjo Miguel, para que ele e as suas legiões de anjos guerreiros entrem nesta batalha e lutem por você. Antes de darmos a ordem de ataque, vamos nos posicionar como generais, e não como vítimas. O seu primeiro ato de comando é o seu like neste vídeo. Sinta, ao clicar, que você está a dar a ordem para que as trombetas da guerra soem nos céus. Agora, com a mesma autoridade, vá aos comentários e escreva a declaração que fará o inferno tremer. São Miguel Arcanjo, eu te convoco para a minha batalha. Isto não é um comentário, é a sua autorização para que o exército celestial invada a sua vida. E se você está pronto para lutar ao lado dos anjos, inscreva-se no canal Riqueza e Prosperidade Divina, pois aqui nós não oramos, nós guerreamos. Agora, prepare-se para o combate. Endireite a sua coluna. Feche os seus olhos. Respire fundo e sinta a coragem divina encher os seus pulmões. Ao soltar o ar, expulse o medo, a dúvida, a hesitação. Hoje, você não está a rezar. Você está a entregar o comando da sua guerra ao maior estrategista do universo. Ouça com a sua alma, pois as palavras a seguir são a sua declaração de guerra. Vamos começar. Meu Deus, Senhor dos exércitos, Rei que se assenta no trono de glória sobre os querubins. Eu me apresento diante de ti nesta hora, mas a minha postura mudou. Eu não venho mais como o soldado ferido e sangrando no campo de batalha. Não venho como o prisioneiro de guerra humilhado, arrastando as correntes da derrota. Não, eu me apresento agora na minha verdadeira identidade, a de um comandante do teu exército, um general condecorado que se cansou da defensiva e veio requisitar a tua arma mais poderosa para uma contraofensiva final e avassaladora.
A minha situação não é apenas de luta, ela é de urgência máxima. A minha vida financeira não está apenas difícil, ela está sob um cerco demoníaco. Um cerco que aperta, que sufoca, que tenta me convencer de que a rendição é a única saída. Mas hoje, a resistência acaba e o contra-ataque começa. Portanto, com a autoridade que me foi concedida pelo Deus dos Exércitos, eu não peço, eu não suplico, eu declaro um estado de sítio espiritual sobre o meu território. Eu aciono agora o alarme de guerra nos céus. Eu convoco os sentinelas angélicos para as minhas muralhas. Eu selo as fronteiras da minha alma contra toda e qualquer influência das trevas. Se você também está se levantando em guerra e se recusa a ser derrotado, junte-se a mim neste decreto. Escreva nos comentários com a fúria santa de quem se cansou de perder. A minha guerra pela riqueza começa agora. Este é o seu grito de batalha. E eu declaro que, a partir deste momento, a minha vida não é mais um parque de diversões para demônios, mas um campo de batalha consagrado. É a única, eu repito, a única bandeira que será hasteada aqui, sobre os escombros do inimigo, é a bandeira da vitória em nome de Deus. As muralhas da minha prosperidade, meu Pai, aquelas que deveriam ser altas e impenetráveis, guardadas por legiões de anjos, eu as vejo agora com olhos espirituais, e o meu coração se parte. Elas estão rachadas, estão feridas. O inimigo, com a sua astúcia, não precisou de um ataque frontal. Ele operou nas sombras, semeando a semente da dúvida, sussurrando mentiras de que eu não era capaz, de que eu não era digno. E essa dúvida, como um veneno corrosivo, abriu a primeira brecha. Depois, ele soprou o vento gelado do medo, o medo do futuro, o medo da humilhação, e este medo, como um ariete, golpeou as minhas muralhas dia e noite, criando fissuras, rachaduras, pontos de vulnerabilidade por onde as suas tropas de elite têm se infiltrado. E elas se infiltraram. Eu vejo agora as forças da escassez avançando sobre o meu território. Elas vêm como uma legião de demônios famintos, com olhos vermelhos de cobiça, salivando diante da minha esperança. Elas avançam como um exército de gafanhotos devoradores, impiedosos, consumindo a minha colheita antes mesmo que ela possa amadurecer. Cada semente de esforço que eu planto, eles devoram. Cada fruto do meu trabalho, eles roubam. Elas não se contentam em roubar a colheita. Elas avançam para secar as minhas fontes, para envenenar os poços da minha criatividade, para cortar o fluxo dos rios da oportunidade, para que nada mais possa brotar na minha terra. O ataque delas não é apenas externo, meu Deus. É uma guerra psicológica. Elas cercam a minha paz. Elas montam acampamento ao redor da minha mente. Durante a noite, eu ouço os seus tambores de guerra, o som das contas a vencer, o eco das palavras de fracasso, os gritos das oportunidades perdidas. Elas usam a minha memória como arma contra mim, projetando nas muralhas da minha mente os fantasmas dos meus erros passados, para me manter paralisado pelo medo de tentar de novo. Elas querem que eu me renda, que eu me entregue, que eu acredite que a derrota é o meu único destino. Mas hoje, a mesa vira. Hoje, o caçador se torna a caça. Hoje, eu dou o meu contragolpe. Chega de sofrer em silêncio. Chega de aceitar os golpes do inimigo como se fossem a minha sina. Eu me levanto do chão da minha própria arena, não mais como o gladiador ferido esperando o golpe final, mas como o imperador que se levanta no camarote real, e com um único gesto, com uma única decisão, muda o destino da batalha. A minha decisão foi tomada. A minha paciência se esgotou. A minha resignação morreu. E neste vácuo, nasceu uma fúria santa, uma determinação divina que se recusa a aceitar qualquer coisa que não seja vitória completa e esmagadora. Hoje, a minha voz, que por tanto tempo foi um gemido de súplica, um sussurro de desespero abafado pelo travesseiro, sofre uma transmutação. Ela não pede mais, ela ordena. Ela não implora, ela decreta. A minha voz se torna agora o trovão que anuncia a chegada da tempestade divina, a avalanche da justiça de Deus. Cada palavra que eu pronuncio a partir de agora não é uma simples palavra.
É um projétil espiritual, uma bala de luz, uma bomba atômica de fé que é lançada diretamente sobre o acampamento do inimigo, causando pânico, confusão e destruição nas suas fileiras. O som da minha voz agora carrega a frequência da autoridade do Rei dos Reis, e o inferno inteiro reconhece este som e treme. Hoje, eu me recuso a continuar a usar as roupas sujas e rasgadas da identidade de vítima que o inimigo teceu para mim. Eu as rasgo, eu as queimo no fogo da minha indignação e as reduzo a cinzas. E das cinzas da minha antiga identidade, eu me levanto, não mais como o coitado, o derrotado, ou aquele que sempre tenta, mas nunca consegue. Não, eu me levanto agora na minha verdadeira identidade, a identidade que me foi dada antes da fundação do mundo. Eu me levanto como o general que tu me criaste para ser, o comandante das minhas próprias circunstâncias, o governador do meu próprio território. Eu visto a minha armadura de luz, eu coloco o capacete da salvação, eu empunho o escudo da fé e a espada do Espírito. A minha postura muda, a minha fisiologia muda, o meu olhar muda, o medo nos meus olhos deu lugar ao fogo, a hesitação nas minhas mãos deu lugar à firmeza. Eu não sou mais um alvo, eu sou uma arma. O tempo da defensiva, o tempo de apenas tentar proteger as muralhas rachadas, o tempo de viver em constante reação aos ataques do inimigo, acabou. O tempo da reação, de apagar os incêndios que o inimigo inicia, de tentar curar as feridas que ele inflige, terminou. Eu não vou mais jogar o jogo dele, eu não vou mais dançar a música dele. A partir deste exato momento, eu estou a tomar a ofensiva. Eu estou a mudar a estratégia. Eu não vou mais esperar que ele venha até mim. Eu vou caçá-lo. Eu vou invadir o seu território. Eu vou chutar a porta do seu acampamento. Eu vou desmantelar as suas fortalezas. Eu estou a levar a guerra para a casa dele. E o inferno inteiro, cada demônio, cada principado, cada potestade que foi designada para me destruir, vai sentir o impacto avassalador da minha decisão. Este estado de sítio que eu declaro agora sobre a minha própria vida não é um ato de medo. Não é para me proteger deles, para criar uma bolha de proteção enquanto eles me cercam. Não. É uma armadilha genial. É uma estratégia de mestre. O inimigo, na sua arrogância, pensou que me tinha encurralado. Ele pensou que me tinha cercado e que a minha rendição era uma questão de tempo. Mas o que ele não percebeu é que, ao entrar no meu território, ele caiu na minha armadilha. Este estado de sítio é para encurralá-los dentro do meu domínio. É para fechar as saídas. É para garantir que, uma vez que a minha ofensiva comece, eles não tenham para onde fugir. Porque daqui, hoje, eles não escapam com vida. Daqui, hoje, eles não saem feridos. Daqui, hoje, eles saem aniquilados, exterminados, erradicados da minha existência para sempre. E o inimigo, meu pai, o acusador das nossas almas, não se contentou em atacar em silêncio. A sua estratégia mais cruel, a sua arma mais perversa, não foi a flecha da escassez, mas a espada da zombaria. Ele tem se deleitado na minha dor. Ele tem se alimentado do meu desespero. Eu ouço o eco das suas gargalhadas demoníacas nos corredores da minha mente. Cada vez que uma porta de emprego se fecha na minha cara. Cada vez que um negócio promissor se desfaz no último minuto. A risada dele é o som da minha esperança a ser esmagada. E esse som tem sido a trilha sonora da minha agonia. Eu sinto o seu desprezo em cada gesto do meu dia. Eu o sinto ao olhar por cima do meu ombro quando abro o aplicativo do banco e vejo o saldo negativo a brilhar em vermelho, como uma ferida aberta a sangrar. Eu o sinto a rir-se de mim na fila do supermercado, quando preciso de escolher o que levar e o que deixar para trás. Eu sinto a sua presença zombeteira em cada conta que chega e não pode ser paga, em cada chamada de cobrança que me humilha, em cada olhar de pena que recebo. Ele se disfarça de vergonha, ele se veste de ansiedade, mas eu sei que é ele, o inimigo, a saborear a minha aflição. Ele tem rido da minha fé, meu Deus. Ele tem ridicularizado as minhas orações. Eu posso quase ouvi-lo, no meio da noite,
a apontar para os meus joelhos dobrados no chão, para o meu rosto molhado de lágrimas, e a sussurrar para os seus demônios com um desprezo infinito. Olhem só, vejam o filho do rei, vivendo como um mendigo. Vejam o herdeiro do ouro e da prata, a rastejar por migalhas. Vejam aquele que se diz protegido, a ser devorado pelos lobos da dívida. O seu Deus o abandonou. A sua fé é inútil. Ele clama, mas ninguém responde. E a sua zombaria não termina aí. Ele tem celebrado as minhas derrotas, as minhas perdas, as minhas noites de insônia, em grandes e grotescos banquetes no inferno. Eu posso visualizar esta cena. Uma mesa farta, não de comida, mas da minha angústia. As minhas lágrimas, que deveriam ser recolhidas em teu odre, são o vinho que eles bebem para celebrar. Os meus sonhos quebrados são o prato principal da festa deles. Cada oportunidade que perdi, cada negócio que fracassou, cada não que recebi, é um motivo para um brinde nas profundezas do abismo. Eles usam a minha dor como entretenimento, eles se alimentam da minha energia vital, eles se fortalecem com a minha fraqueza. Mas hoje, eu dou um basta que ecoa desde o centro da minha alma até os confins do universo. Não é um basta de cansaço, não é um basta de desistência. É um basta de soberania. É a declaração de um rei que retoma o seu trono. É a minha alma a gritar: suficiente. O vosso tempo de festa sobre a minha vida acabou. Hoje, neste exato momento, eu me recuso terminantemente a continuar a ser o motivo da celebração do inimigo. A alegria deles, que era construída sobre a minha dor, seca agora como uma fonte no deserto. A celebração demoníaca, a zombaria cínica, a festa grotesca que acontecia nos porões do inferno, alimentada pelas minhas lágrimas e pelas minhas derrotas, eu declaro com a autoridade de filho de Deus: ela acaba agora. Eu viro a mesa do banquete deles. Eu quebro as suas taças de zombaria. Eu apago as suas velas de celebração com o sopro do Espírito Santo. Onde havia riso, agora haverá pânico. Onde havia festa, agora haverá fuga. Porque a caça virou o caçador, a vítima tornou-se o general, e a minha dor não é mais o seu alimento, mas o combustível para a sua destruição. Eu me levanto agora do pó da humilhação. E este ato de se levantar não é um movimento lento, hesitante e difícil, como o de um doente que tenta sair da cama. Não, é uma detonação. É uma explosão de poder que vem do centro da terra e sobe pela minha alma. É a força violenta e incontrolável de uma ressurreição, mas não a ressurreição pacífica de Lázaro. É a ressurreição furiosa de um guerreiro. Eu sinto o túmulo da minha antiga identidade a tremer, as suas paredes de pedra a rachar sob a pressão da minha nova vida. E então, ele explode. Ele vai pelos ares de dentro para fora, lançando para longe, com uma violência cósmica, a pedra pesada da resignação que o selava. O que você está sentindo agora não é um simples despertar. É um terremoto espiritual de proporções cataclísmicas. É um abalo sísmico de magnitude máxima que não se origina no centro da Terra, mas no centro da sua alma. Sinta-o agora. Ele começa como um tremor profundo na sola dos seus pés, uma vibração que sobe pelas suas pernas e desestabiliza o próprio chão, sobre o qual a sua antiga vida de miséria foi construída. As fundações da dúvida estão a rachar. Os pilares do medo estão a desmoronar. Tudo o que era sólido na sua antiga realidade de escassez está a derreter como cera diante do fogo divino. E então, o tremor se transforma num relâmpago, uma coluna de fogo líquido e branco, a própria energia pura do trono de Deus, sobe pela sua espinha numa velocidade estonteante. Não é uma corrente elétrica comum, é uma onda de choque de pura autoridade divina, que não apenas eletrocuta, mas incinera, vaporiza, aniquila cada célula de medo, cada molécula de dúvida, cada átomo de ressentimento que habitava o seu sistema. Sinta este fogo a queimar o veneno da autossabotagem, a cauterizar as feridas da humilhação, a purificar o seu sangue da herança de miséria. Cada vértebra da sua antiga postura de vítima, aquela coluna curvada pela vergonha, pelo peso das dívidas, pela opressão do mundo,
Está-la agora sob a pressão desta energia. É o som da sua antiga estrutura a ser quebrada, a ser desfeita, para dar lugar a uma nova. Sinta as suas costas a endireitarem-se, não por esforço, mas pelo realinhamento divino. Uma nova coluna de poder, feita não de osso, mas de luz e diamante, está a ser forjada dentro de si. É a postura de um rei. É a postura de um comandante. É a sua verdadeira postura. E as correntes? As correntes, aquelas algemas invisíveis, mas tão reais, forjadas não com ferro, mas com a matéria escura da culpa, do ressentimento, da vergonha, da mágoa. Elas não são apenas quebradas, o que implicaria que os seus pedaços poderiam ser encontrados e soldados novamente. Não. O que está a acontecer é uma aniquilação. Elas estão a ser vaporizadas, desintegradas. A onda de choque de pura autoridade divina que agora corre através de si, com a força de 1000 sóis, atinge estas correntes com uma temperatura tão elevada que elas não derretem. Elas passam do estado sólido para o nada em menos de um nanosegundo. Elas são transformadas instantaneamente em pó, em fumaça, em uma memória esquecida que o vento do Espírito sopra para o esquecimento eterno. Onde antes havia o peso esmagador da culpa por erros passados, agora há o vazio leve do perdão. Onde havia o metal frio do ressentimento contra quem te feriu, agora há o calor da libertação. Onde havia a ferrugem da vergonha a corroer a sua alma, agora há o brilho impecável da dignidade restaurada. Elas não existem mais. Entenda isso. Não é uma metáfora. No reino do Espírito, onde tudo começa, elas deixaram de existir. Elas foram apagadas do livro da sua vida. E porque elas não existem mais, elas nunca mais poderão te prender. Nunca mais. O ciclo de autossabotagem, a repetição de padrões de fracasso que nasciam destas correntes, foi quebrado na sua raiz mais profunda. Você não está a receber uma liberdade condicional, um salvo-conduto temporário do universo para talvez cair de novo na mesma armadilha amanhã. Essa é a mentira que o inimigo quer que você acredite. A ideia de que a sua liberdade é frágil, de que a sua vitória é passageira. Não. Rejeite essa mentira. O que está a acontecer aqui não é uma libertação, é uma recriação. Você não está a ser solto da sua antiga cela. A sua cela está a ser demolida. Sobre os seus escombros, um palácio está a ser erguido. Você está a ser refeito, reconstruído, molécula por molécula, no nível mais fundamental do seu ser. O seu ADN espiritual está a ser reescrito. Os códigos da derrota estão a ser apagados e substituídos pelos códigos da vitória. O seu espírito não está a ser remendado, está a nascer de novo. E este não é o batismo suave da água, que lava a sujeira. Não. Este é o batismo violento e transformador do fogo. O fogo do poder de Deus. Um fogo que não apenas limpa, mas que derrete o metal velho e cansado da sua antiga alma para forjá-lo novamente na bigorna da decisão. E deste fogo, você emerge como um ser completamente novo. Um ser forjado na fornalha da sua própria escolha de mudar. Um ser cuja nova pele é impenetrável, imune ao veneno da culpa. Um ser cujo novo sangue corre livre, purificado para sempre do peso do ressentimento. Um ser cuja mente não reconhece mais a linguagem da autocomiseração. Você não é mais compatível com o fracasso. Portanto, entenda agora a profundidade desta verdade. A liberdade, a partir deste momento, deixa de ser uma condição que você precisa manter, um estado frágil que você precisa defender com medo de o perder. Isso seria viver numa liberdade vigiada, numa liberdade condicional. Não. Rejeite essa ideia. A sua liberdade não é mais algo que você tem. É algo que você é. Ela fundiu-se com a sua essência, tornou-se parte do seu ADN espiritual. A liberdade deixou de ser uma circunstância e tornou-se a sua nova e inegociável natureza. Pense nisto. Uma águia não tem a condição de voar. A sua própria natureza é o voo. Ela não acorda de manhã e se esforça para se lembrar de como bater as asas. Ela não teme que um dia possa esquecer-se de como planar sobre as correntes de ar. Voar não é uma habilidade que ela adquiriu.
É a sua identidade, a sua essência, o propósito para o qual as suas asas foram criadas. Tentar impedir uma águia de voar é ir contra a sua própria natureza. É uma violência. Pense no sol. O sol não tem a condição de brilhar. A sua natureza é o brilho. Ele não faz um esforço para emanar luz e calor. Ele não se preocupa se um dia a sua luz pode não ser suficiente. Ele simplesmente é uma estrela, uma fornalha nuclear de poder e energia. E o brilho é a consequência inevitável do que ele é. Tentar apagar o sol seria tentar anular a sua própria identidade. Da mesma forma, a partir deste decreto, ser livre não é mais uma condição que você precisa se esforçar para manter. É a sua natureza. Ser próspero não é uma meta que você persegue com ansiedade. É a sua natureza. Ser vitorioso não é um evento isolado que você celebra com alívio. É a sua natureza. Ser abundante não é um estado temporário que depende das circunstâncias externas. É a sua natureza. Portanto, quando a dúvida tentar sussurrar que você pode perder essa liberdade, quando o medo tentar te convencer de que a escassez pode voltar, quando as circunstâncias tentarem te dizer que a sua vitória foi passageira, você não vai lutar para se defender. Você vai simplesmente sorrir, com a calma soberana de quem conhece a sua própria identidade, e vai responder, não a eles, mas a si mesmo: vocês estão a falar com a pessoa errada. A vítima já não mora aqui. Eu não tenho liberdade. Eu sou a liberdade. Eu não tenho abundância. Eu sou a abundância. E ir contra isso é ir contra a minha própria natureza, a natureza que o próprio Deus forjou em mim hoje. Esta é a sua nova, irrevogável e eterna natureza. Eu não apenas me ergo. Eu sou lançado para cima, como se as mãos do próprio Deus tivessem mergulhado no lodo da minha existência, me agarrado com uma firmeza amorosa e me catapultado para fora do abismo com uma força que desafia a gravidade e a lógica. Eu não subo gradualmente, degrau por degrau. Não. Eu sou arremessado para cima, num movimento único, violento e glorioso. Sinto o ar a assobiar nos meus ouvidos, sinto a vertigem da ascensão, deixando para trás, a uma velocidade estonteante, o cenário escuro e sufocante da minha antiga vida. Eu me ergo com uma fúria santa, com um ímpeto tão repentino, tão poderoso, que não apenas surpreende as legiões do inferno que me vigiavam, ele as aterroriza, as desmantela, as lança num estado de caos e pânico absoluto. Eu vejo agora, com os meus olhos espirituais, o terror a espalhar-se pelas suas fileiras como fogo em palha seca. Elas não estavam preparadas para isto. A estratégia delas era simples, até agora, eficaz: manter-me no chão, fraco, choramingando, a rastejar. Elas estavam completamente acostumadas a ver-me nesse estado. A minha fraqueza era o pão de cada dia delas. A minha derrota era a sua rotina. Elas celebravam a minha impotência, banqueteavam-se com a minha desesperança. Mas a minha súbita e violenta ascensão, esta ressurreição inesperada, é um evento tão chocante, tão fora do seu manual de guerra, tão contrário a tudo o que elas conheciam sobre mim, que o sistema delas entra em colapso. O choque é tão grande que as suas formações de batalha, antes tão organizadas e arrogantes, se quebram instantaneamente. Elas perdem a coordenação, a hierarquia, o comando. O pânico transforma o seu exército disciplinado numa multidão desorientada. E então, o terror se intensifica. Cegas pela minha luz, atordoadas pela minha nova frequência de poder, elas começam a colidir umas com as outras. O que era um exército unido torna-se uma confusão de seres em pânico, a atacarem-se mutuamente, a destruírem-se a si mesmos. Elas tropeçam, elas caem, elas gritam, completamente aterrorizadas, não com a minha força, pois eu não tenho força própria, mas com a manifestação avassaladora da força daquele que me ergue. Elas não estão a fugir de mim. Elas estão a fugir de Deus que agora habita em mim. A minha transformação não é um contra-ataque. É algo muito mais poderoso e subtil. É uma onda de choque de pura soberania. É uma mudança de frequência tão radical que o ambiente ao meu redor se torna tóxico para elas.
Elas não conseguem respirar neste novo ar de vitória. A minha luz queima a sua pele de trevas. A minha paz é uma tortura para os seus ouvidos acostumados ao caos. Eu não preciso de levantar um dedo, não preciso de desembainhar uma espada. A minha simples presença, a minha nova identidade, a minha nova vibração, é a arma que desfaz o exército inimigo de dentro para fora, sem que eu precise de disparar um único tiro. É a vitória pela presença, a dominação pela transformação. Elas estavam à espera de um gemido. Estavam com os seus ouvidos demoníacos atentos, prontos para saborear mais um som de dor, mais um lamento de derrota que alimentaria a sua soberba. Mas o que elas ouvem não é um gemido. O que elas ouvem é um trovão. Um som que não nasce da minha garganta, mas do centro da minha alma renascida. É o som da minha nova autoridade, a minha voz de comando a ecoar pelo mundo espiritual. Uma frequência de poder que causa uma dor insuportável nos seus ouvidos de trevas. Elas tapam os ouvidos, elas recuam, elas fogem do som da minha vitória. Elas estavam à espera de uma lágrima. Estavam com as suas taças vazias, prontas para recolher mais uma gota da minha tristeza, mais uma prova da minha derrota para o seu banquete de zombaria. Elas ansiavam por ver a água salgada do meu desespero a escorrer pelo meu rosto. Mas o que elas veem não é uma lágrima de dor. O que elas veem é uma labareda. É uma chama que nasce nos meus olhos, o fogo consumidor do Espírito Santo, a manifestação visível da minha fúria santa. Um fogo que não apenas brilha, mas que queima, que consome, que lança sobre elas um calor tão intenso que a sua escuridão não consegue suportar. A minha dor não se transformou em mais dor. Ela se transformou em poder. O meu sofrimento não gerou mais lágrimas. Ele gerou fogo. E os anjos, os anjos, eles não apenas assistem. Eles não apenas aprovam. Eles rugem. Eles rugem em celebração. Eles desembainham as suas espadas de luz, não para lutar por mim, mas para me saudar. Para saudar o general que finalmente se levantou do seu sono de derrota para assumir o seu posto de comando. O som da celebração deles ecoa por todo o céu, anunciando a todos os reinos que o herdeiro que estava perdido foi encontrado, que o príncipe que estava em exílio voltou para reclamar o seu trono. A minha ressurreição não é um evento silencioso. É uma festa nos céus e um funeral no inferno. E ao me levantar, eu não apenas fico de pé. Eu me torno um pilar de fogo. Eu sinto o chão sob os meus pés afirmar-se, a reconhecer a minha nova autoridade. Eu não sou mais o estranho na minha própria vida. Eu sou o dono, o mestre, o soberano. E esta terra que eu piso, que antes era o meu campo de batalha e a minha prisão, torna-se agora a fundação do meu novo palácio. As energias da terra e do céu se encontram em mim. Eu sou o eixo. Eu sou o centro. Eu sou o ponto de conexão entre o poder de Deus e a realidade material. Eu não sou apenas uma criatura. Eu sou um co-criador. Eu me levanto, e com este ato, eu não apenas mudo de posição. Eu mudo de dimensão. Eu saio da dimensão da escassez, da luta, do não é possível, e entro na dimensão do reino, onde tudo é possível, onde a abundância é o padrão, onde a vitória é a única lei. Eu respiro agora um ar diferente. Um ar carregado de milagres, de oportunidades, de favor divino. E neste novo ar, nesta nova dimensão, a minha antiga identidade de vítima não consegue sobreviver. Ela sufoca e morre. E a minha nova identidade, a de comandante próspero, respira fundo pela primeira vez e solta um grito de guerra que faz o universo inteiro parar para ouvir. Eu sacudo de sobre os meus ombros não apenas a poeira fina da derrota de ontem. Eu sacudo com violência os séculos de opressão, as décadas de vergonha, os anos de humilhação que pesavam sobre mim como uma montanha de entulho. Eu sacudo o peso esmagador das expectativas frustradas da minha família, da sociedade, de mim mesmo. Eu sacudo as cinzas frias e amargas dos sonhos que foram cruelmente queimados pela realidade, dos projetos que morreram na praia, dos talentos que foram enterrados vivos.
Que toda esta sujeira espiritual caia agora no chão e seja consumida pelo fogo da minha decisão. Eu me purifico, não com água comum, mas nas águas ardentes da minha própria decisão soberana. Eu mergulho de cabeça neste rio de fogo da minha vontade de mudar, e neste batismo de poder, a minha velha pele, a pele da vítima, a pele do coitado, a pele do que se arrasta, é agora queimada, desintegrada, dissolvida. Eu emerjo deste fogo, não com a pele ferida, mas com uma nova pele, a pele de um guerreiro, brilhante e impenetrável como a de um dragão celestial. Eu emerjo, e esta imersão não é uma simples mudança de estado, é uma ressurreição violenta. Eu não sou mais a vítima patética que se arrasta pela arena da vida, com o corpo ferido e a alma sangrando, a olhar para as bancadas do céu e a implorar por um golpe de misericórdia que ponha fim ao seu sofrimento. Eu não sou mais o gladiador derrotado, cujo único propósito era entreter os demônios com a sua dor, esperando passivamente que o polegar do destino se virasse para baixo e selasse a sua ruína. Essa figura trágica, que se alimentava de pena e se vestia de autocomiseração, morre neste exato instante. A sua espinha dorsal, que estava quebrada pela humilhação, foi agora substituída por uma coluna de aço celestial. O seu sangue, que escorria pelas feridas da escassez, foi agora estancado pelo poder divino. A sua história de derrota acaba aqui. Eu não sou mais o escravo. Eu não sou mais aquele que caminha de cabeça baixa, com os olhos covardemente fixos no chão, com os ombros curvados sob o peso esmagador das correntes da dívida e da opressão. Eu não sou mais aquele que teme o estalar do chicote do seu senhor, o senhor chamado medo, o senhor chamado falta, o senhor chamado insuficiência. O som desse chicote, que antes me paralisava, que me fazia tremer como uma folha ao vento, agora se tornou música para os meus ouvidos, pois ele anuncia a queda do tirano. As correntes que prendiam os meus pulsos e os meus tornozelos não foram apenas abertas com uma chave, elas foram desintegradas, pulverizadas pela fúria santa da minha libertação. Eu não sou mais propriedade do medo. Eu sou propriedade de Deus. Eu não sou mais a sombra. Eu não sou mais aquela figura cinzenta e disforme que se esconde nos cantos escuros da vida, com medo de ser notada, com pavor de ser julgada, com terror de que a sua luz, por menor que fosse, pudesse ofender alguém. Eu não sou mais aquele que se contenta em viver nas sombras dos outros, que se diminui para caber em espaços pequenos, que silencia a própria voz para não incomodar. Aquele que vivia a pedir desculpas por existir, que se sentia um intruso no banquete da vida, esse ser fantasmagórico, esse eco de uma pessoa, esse rascunho de um homem, morre agora. O seu tempo de escuridão acabou, porque a luz do Altíssimo me encontrou, e essa luz não apenas me ilumina, ela me transforma num farol, num sol, e essa versão de mim, essa trindade de miséria, a vítima, o escravo e a sombra, não está apenas morta, ela está morta e enterrada. Eu pego agora o cadáver dessa minha antiga identidade, o arrasto para o cemitério mais profundo e esquecido da minha memória e o lanço numa cova que eu mesmo cavei com as pás da minha decisão soberana. E sobre este corpo, eu não jogo flores de saudade ou lágrimas de lamento. Não, eu jogo cal, eu jogo pedra, eu jogo o cimento da minha convicção inabalável. Eu fecho esta cova, eu a selo com a autoridade que me foi dada, e sobre ela, eu não construo uma simples lápide. Eu ergo um monumento, um obelisco de vitória que se ergue até aos céus, para que todos no mundo espiritual, anjos e demônios, saibam e nunca se esqueçam. E neste monumento, eu não escrevo um epitáfio de luto com palavras de tristeza. Eu gravo com letras de fogo, para que possam ser lidas desde o inferno até ao terceiro céu, a declaração da minha nova existência, a certidão de nascimento do meu novo eu. Aqui jaz a vítima que um dia fui. Aqui jaz o escravo que aceitei ser. Aqui jaz a sombra em que me escondi. Que eles descansem em tormento eterno, pois o seu lugar foi agora tomado por um guerreiro. O seu trono foi agora ocupado por um rei. O seu espaço foi agora preenchido por uma luz que jamais se apagará.
A sepultura deles não é um lugar de memória, é um troféu da minha vitória. E das cinzas deste funeral, eu não apenas emerjo, eu explodo. Eu emerjo agora, não como o comandante que apenas marcha. Eu emerjo como a própria tempestade. Eu emerjo como o rei que não apenas retoma, mas expande o seu palácio, derrubando os muros velhos e erguendo torres de ouro que tocam os céus. A minha postura não apenas muda, ela se torna um pilar de poder inabalável. Meus ombros não apenas se alinham, eles se alargam, prontos para carregar o manto da minha nova autoridade e o peso da minha nova glória, sem esforço. O meu peito não apenas se abre, ele se torna um reator nuclear de coragem, irradiando uma energia que faz os covardes recuarem. Há um novo fogo nos meus olhos. Não é a chama bruxuleante da esperança, é a labareda incandescente da certeza. É um fogo que não apenas ilumina, mas que vê através. Ele vê através da mentira, ele vê através da manipulação, ele vê o medo nos olhos dos meus inimigos e se diverte com o pavor deles. Há uma nova autoridade na minha voz. Não é o tom polido de um líder que tenta convencer. Não. É a voz de comando de um soberano cuja palavra é lei. É a frequência que reorganiza moléculas, que chama à existência o que não existe, que dá ordens aos anjos e que silencia os demônios. A minha voz não fala mais, ela cria realidades. Há uma nova certeza nos meus passos. Eu não caminho mais com a hesitação de quem testa o terreno. Não, eu marcho. E a minha marcha não é um simples deslocamento. É um ato de guerra. É um terremoto espiritual. Cada passo que eu dou não é apenas um passo à frente. É um ato de conquista, uma bandeira plantada, uma declaração de posse sobre o território que estou a retomar. Cada passo que eu dou faz o chão tremer sob os pés dos meus inimigos e anuncia com um som de trovão a todos os reinos, visíveis e invisíveis. Ouçam bem. O verdadeiro dono deste território voltou. O herdeiro legítimo retornou para reclamar o que é seu por direito divino. E ele não está aqui para conversar. Ele não está aqui para negociar os termos da vossa rendição. Ele está aqui para reinar. E o vosso tempo de ocupação ilegal, de roubo e de zombaria, acabou. A minha chegada ao campo de batalha não é um pedido de passagem, é uma declaração de guerra. Não é uma súplica por trégua, é a notificação de que o tempo da paz acabou e o tempo da espada começou. A minha presença aqui, neste momento, não é uma tentativa de negociação. Eu não vim à mesa para discutir os termos da minha bênção. Eu vim para virar a mesa. A era da diplomacia com as trevas, o tempo de tentar conviver com a escassez, de aceitar a derrota como uma possibilidade, de negociar com o medo, chegou a um fim abrupto e violento. O tempo da guerra começou. Eu não sou mais o embaixador que busca um acordo de paz. Eu sou o general que lidera a invasão. O meu reinado não é uma promessa futura. Não é algo que começará amanhã, depois que as circunstâncias melhorarem. Não. Ele começa com a autoridade deste decreto. Ele nasce do fogo da minha decisão. A minha palavra, carregada com a fé que me foi dada, é a lei que passa a governar a minha realidade a partir deste exato instante. A minha presença, o meu novo estado de ser, a minha nova identidade de comandante, é agora o novo padrão, a nova referência, a nova e inegociável realidade. As antigas leis da física da minha vida, as leis da falta, da perda, do não é possível, estão agora revogadas. Eu promulgo hoje a nova constituição do meu reino. A primeira lei é: a abundância é o meu estado natural. A segunda lei é: a vitória é a minha única opção. A terceira lei é: tudo o que eu decretar em fé, em alinhamento com a vontade do meu rei, se materializará com urgência. O tempo da negociação, onde eu implorava ao inimigo que me deixasse em paz, onde eu tentava argumentar com a pobreza, onde eu barganhava com o medo, esse tempo de fraqueza e humilhação acabou. O tempo da guerra começou. E o que é esta guerra? É a guerra da luz contra as trevas, da abundância contra a miséria, da fé contra a dúvida, da autoridade contra a opressão. E nesta guerra, não haverá prisioneiros.
Não haverá sobreviventes no campo inimigo. Não haverá tréguas. Será uma campanha de aniquilação total contra cada força que ousou se levantar contra o meu destino divino. Será uma guerra de terra arrasada contra o império da escassez. E no final desta guerra, quando a poeira assentar e o fumo da batalha se dissipar, o cenário será claro e inequívoco. Não haverá 2 exércitos a contar os seus mortos. Não haverá 2 líderes a assinar um tratado. Haverá apenas um. O campo de batalha estará limpo. E sobre uma montanha de inimigos derrotados, sob um céu que se abre em glória, apenas um rei permanecerá de pé, com a sua espada a brilhar, o seu peito ofegante, mas o seu espírito inabalável. Um único soberano, vitorioso, incontestável, reinando absoluto sobre o seu território reconquistado. E esse rei sou eu. E ao me levantar, eu não apenas retomo uma posição. Eu assumo o meu lugar de direito. O lugar que sempre foi meu, mas que o medo e a dúvida me convenceram a abandonar. O lugar de autoridade. O trono do governo da minha própria vida. Eu não peço mais permissão para reinar sobre as minhas circunstâncias. Eu não espero mais que alguém me valide ou me coroe. Eu mesmo pego a coroa da soberania, forjada com a minha fé e o meu sofrimento, e a coloco sobre a minha cabeça. Eu sou o rei do meu destino, o mestre da minha alma, e a partir deste momento, todas as circunstâncias, todas as energias, todas as forças, se curvam perante a minha nova autoridade. E a minha voz, a minha voz, ela, que por tanto tempo foi apenas um gemido de dor no silêncio da noite, um sussurro frágil de súplica que mal tinha forças para atravessar o teto do meu quarto, sofre agora uma metamorfose divina. Ela não é mais a voz da vítima. Ela é a voz do vitorioso. Ela não é mais o eco do medo. Ela é um trovão de guerra. Cada palavra que sai da minha boca a partir de agora carrega a frequência do comando, o poder criativo de Deus, a força de um decreto real que reorganiza a realidade, que chama à existência o que não existe e que lança no abismo o que não deveria existir. A minha voz é agora a minha espada. E é por isso, meu Deus e meu Rei, que agora eu não peço, eu não suplico, eu requisito. Eu não venho como um soldado raso a pedir reforços. Eu venho como o general do teu exército, o comandante em chefe da minha própria vida, a requisitar a tua arma mais letal, a tua força de intervenção mais rápida, o teu guerreiro mais temido. Eu não quero apenas um soldado, eu quero o general de 5 estrelas. Eu não quero um anjo, eu quero o príncipe da milícia celeste. Eu não quero um guerreiro, eu quero o terror dos demônios, aquele cujo nome faz o inferno inteiro tremer em pânico. Aquele cujo simples grito de guerra, quem como Deus, foi suficiente para expulsar o orgulho do céu e lançar a antiga serpente no abismo. Eu sei que não sou digno, mas a minha confiança não está na minha dignidade, está na tua promessa. E porque sou teu filho, porque fui lavado no teu sangue, eu tenho o direito de chamar pelo melhor do teu exército para lutar ao meu lado nesta batalha que não é apenas minha, mas tua. É a tua honra que está em jogo. É o teu nome que o inimigo tem zombado através da minha vida. Portanto, esta não é mais uma luta pela minha sobrevivência. Esta é uma guerra pela tua glória. E porque esta guerra é pela tua glória, eu não aceito menos do que o melhor. Eu não aceito menos do que a vitória total, esmagadora, humilhante para o inimigo. Eu não aceito um empate. Eu não aceito uma trégua. Eu exijo a rendição incondicional de cada demônio, de cada principado, de cada força das trevas que ousou se levantar contra o meu destino. Eu exijo que eles não apenas recuem, mas que sejam acorrentados, despojados de suas armas, humilhados e lançados no abismo. Portanto, meu Deus, com a ousadia de um filho que conhece o coração do Pai, com a certeza de um general que confia no seu exército, com a fé de quem sabe que esta guerra já está ganha no mundo espiritual, eu abro a minha boca e chamo por aquele que tu mesmo designaste para ser o nosso defensor. Eu o convoco agora, não com uma voz de súplica, mas com uma ordem de comando, um decreto de fé selado com o teu poder. Eu não sussurro, eu não falo, eu grito, para que o céu se abra,
para que a terra trema e para que o inferno se cale de terror. Eu chamo à existência nesta batalha, neste exato momento, neste lugar onde eu estou, o líder das legiões celestiais, o portador da espada flamejante, o destruidor de fortalezas, o arcanjo da justiça divina. São Miguel Arcanjo. Com a autoridade de filho que me foi concedida, eu invoco, eu convoco, eu chamo à existência nesta batalha o príncipe das milícias celestes, o terror dos demônios, o arcanjo da espada flamejante. São Miguel Arcanjo. Miguel, ouve o meu clamor. Ouve a minha ordem de fé. Eu te convoco para a minha guerra. Desce agora, não sozinho, mas com as tuas legiões de anjos guerreiros, e estabelece um perímetro de fogo ao redor da minha vida, da minha casa, das minhas finanças. Que a tua presença seja um terremoto que abala as estruturas do inferno montadas contra mim. Se você também está a convocar o exército de anjos, declare com poder nos comentários: o exército do céu luta por mim agora. Arcanjo de fogo, a tua primeira missão é esta. Com a tua espada de luz, corta, desintegra e aniquila toda a herança de miséria na minha vida. Toda a maldição de pobreza que foi passada pelos meus antepassados, todo o pacto de fracasso feito em ignorância, todo o voto de escassez que foi pronunciado, eu ordeno que a tua espada os encontre e os reduza a cinzas. Que o meu passado seja purificado e que a minha linhagem seja liberta hoje. A tua segunda missão, general do céu, é esta. Entra com a tua presença nos corredores das instituições financeiras, nos escritórios onde o meu nome está em análise, nas salas de reunião onde o meu destino está a ser decidido. Pisa sobre todo o espírito de injustiça, de burocracia, de não. Que a tua luz confunda os meus inimigos, que ela incline o coração dos poderosos a meu favor e que ela abra as portas que nenhum homem pode fechar. A tua terceira e mais urgente missão, Miguel, é esta. Vai aos lugares onde o inimigo escondeu o meu dinheiro. O pagamento que está retido, o cliente que não paga, a herança que está bloqueada, a oportunidade que me foi roubada. Invade os cofres do inferno com a tua legião e toma de volta a força, tudo o que me pertence por direito divino. Que o espírito devorador que tem consumido os meus recursos seja agora acorrentado e lançado no abismo por ti. Se você crê que tudo o que foi roubado será devolvido em dobro, escreva com a fúria de quem já venceu. São Miguel está a trazer de volta tudo o que é meu. Você sentiu a atmosfera de guerra. Os anjos já estão em posição de combate. Agora, para que a vitória seja selada, os seus atos finais são a sua parte na batalha. Curta este vídeo como o seu selo de comandante sobre este decreto de guerra. E pense em alguém que você sabe que está a ser massacrado numa batalha financeira. Compartilhe esta convocação com essa pessoa agora. Ou envie o reforço celestial que ela precisa. Ao lutar por outro, os anjos lutam ainda mais por si. E o mais importante, esta não é uma batalha de um só dia. Volte a esta oração de guerra todos os dias, por 7 dias. Cada repetição é um novo ataque, uma nova ofensiva que enfraquece o inimigo e fortalece as suas muralhas, até que a vitória seja completa, esmagadora e inquestionável. Lembre-se, este é o canal Riqueza e Prosperidade Divina. E aqui, toda palavra é uma chave que abre portas para o sobrenatural financeiro.